E aí pessoal, tudo bem com vocês? Essa aula aqui vai ser pro terceiro ano, tá? Aqui é o professor Vitor falando e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal, tá pessoal? Bem fácil também, que é o sistema operacional, tá? Então eu tô aqui numa apresentação de PowerPoint para facilitar o nosso entendimento e eu vou passando as imagens e comentando sobre o assunto, tá? Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem aqui é falando sobre quais os dois tipos de sistema, tá? Então, existe mais, só que nós vamos falar desses exclusivos, porque são a maioria usados, tá? Então eu tenho aqui o Windows, que tá a minha setinha apontando, e tenho o Linux. Então, o sistema operacional tem evoluído com o tempo, tá? Se tornando mais fácil, bonito e agradável ao usuário. Antigamente era um pouco mais difícil, era um pouco mais complicado, mas hoje em dia é mais fácil, tá? De se mexer. Mas o que é o sistema operacional? O sistema operacional é um dispositivo lógico e físico, e ele realiza a troca entre usuário e computador. É como se você pudesse conversar com seu computador, não necessariamente falando com o computador, mas você consegue se comunicar através do mouse, através do teclado, digitando, apertando em alguns programas e assim por diante, tá? É como se você estivesse dizendo, computador, eu quero que você faça isso, mas você não fala com ele, você aciona através de botões, tá? Então aqui está a imagem dos dois tipos que nós temos de sistema operacional, tá? Então eu tenho aqui um desenho do pinguim e um desenho de 4 janelinhas, tá? Então é o seguinte, essas 4 janelinhas aqui, eles são do Windows. E esse aqui, que tem um pinguinzinho, ele é o Linux, tá? Então esse é o desenho do Windows, que eu acho que a maioria de vocês tem o Windows, tá? Que é o que utiliza, é o mais comum. Então a gente já deve ter visto quando liga o computador que aparece esse símbolo aqui, ou fica até mesmo na tela principal. E nós temos esse aqui que não é tão usado assim pela maioria das pessoas, que é o Linux, tá? Então ele também tem a função de fazer gerenciamento de vários usuários na máquina e sobre esse sistema inserir recursos ao computador. Então é como se ele fosse um gerenciador, tá? Ele vai estar controlando lá o que o computador faz, é isso que serve o sistema operacional. Como eu falei antes, ele se comunica com o humano e o humano se comunica com a máquina através dele, tá? Então, o sistema operacional possui várias camadas para que ele funcione. Não vou entrar tanto nesse assunto aqui, tá? Que ele é um pouquinho para uma conversa em uma outra aula. Então, vamos falar sobre o Windows. Então é o seguinte, aquele lá das janelinhas, que é o Windows, é o sistema operacional em janelas. A própria palavra Windows, ele do inglês, traduzido para o português, ele fica janelas, tá? E ele foi criado lá por Bill Gates em 1980. E existem várias outras versões agora do Windows, certo? E o Linux? O Linux, ele já é um sistema um pouco mais aberto, tá? Ele foi criado por Linus Torvalds na Finlândia em 1991. Então é uma versão um pouco mais assim aberta, por assim dizer. Significa que eu posso alterar mais ela diretamente na própria fonte, mas para um usuário normal, um usuário comum, ou seja, eu, você e as demais pessoas que querem só mexer para fazer alguma coisa mais fácil, ou seja, só um jogo, ou quer apenas digitar um texto, o Linux, ele não necessariamente é preciso, tá? Então, esse aqui, normalmente, o Linux, ele é usado por pessoas que trabalham com código-fonte, ou seja, com programação, ou seja, criando programas, desenvolvendo. Não necessariamente que o Windows não dê para fazer isso, mas o Linux, ele é um pouco mais aberto em questão de código, tá? Então, como está dizendo aqui, qualquer pessoa pode ver o código-fonte do sistema Linux. E ele vai resolver problemas através de lista de discussões. Então ele vai conversar com outras pessoas na internet para poder descobrir como que vai fazer isso, como que vai fazer aquilo. Por isso que é um pouco mais complicado mexer em Linux. Então aqui ele diz, o Linux é composto por aquele kernel. Esse kernel significa as camadas, que, como eu falei, vai ficar para uma próxima aula, tá? Para eu poder explicar um pouco mais
a fundo esse assunto. E pessoal, aqui ele tem alguns exemplos de Linux, tá? Que a gente pode utilizar. O Linux normalmente ele é baixado na internet e ele não é pesado. Normalmente dá para você usar tanto o Windows quanto o Linux no mesmo computador. Ou você pode só usar o Linux, se caso queira também. E existe aqui algumas versões dele. Tem esse Debian, que eu conheço, esse Ubuntu, que eu também conheço. Os demais eu já vi apenas estudando, tá? Mas eu nunca cheguei a mexer nos outros não. Então, pessoal, resumindo, o sistema operacional é isso, tá? É quando você pode, através do próprio sistema, se comunicar com o computador. E quando eu falo se comunicar, é realmente mexer nele, tá? A gente tá mexendo, abrindo programas, jogando um jogo. Tudo isso aí quem faz é o próprio sistema operacional. Ele é controlado através de nossos comandos e fazendo com que os hardwares, as partes físicas do computador, trabalhem a nosso favor, fazendo assim o que a gente pediu para ser comandado, tá? Então a aula é essa, pessoal. Espero que tenham gostado e a gente conversa na próxima aula sobre outros assuntos, tá? Então até a próxima.